Capítulo 11. As lições do esposo divino, a rainha das virtudes, o Tabor e o Calvário, o polo celeste das almas santas. Afirmam alguns biógrafos que a graça singular da contínua presença de Deus conferiu-a o Senhor à nossa santa só depois da profissão religiosa, porquanto é, de fato, então, que a ela se refere nas suas memórias. Não observaram, porém, que Margarida, em duas passagens, dá a entender que já havia alcançado, antes daquela época, conforme atrás ficou dito. A visão de que falamos era mental, isto é, Margarida via Jesus com os olhos da mente. Depois de algum tempo, o amoroso Salvador começou a aparecer-lhe de modo visível. Ele falava-lhe, animava-a na prática das virtudes, consolava-a nas penas e repreendia-a severamente dos seus defeitos. Um dia que ela cometera não sei que descuido, disse-lhe Jesus: "Compreende bem que eu sou um mestre santo e não posso tolerar a mais pequena mancha." E essas palavras foram proferidas em um tom tal que ela lhes teria preferido qualquer dor ou suplício. Noutra ocasião, tendo-lhe escapado um certo gesto de vaidade, falando de si mesma, teve que derramar amargas lágrimas, porque o divino esposo, quando ela ficou só, repreendeu-a com um semblante de maior severidade. "Que tens tu, pó e cinza, para que te possas gloriar de ti mesma? Nada tens, e para que não te esqueças da sua miséria e do que és, quero que vejas a tua imagem." E em dizendo isto, iluminou-a de um raio de luz interna e fez-lhe ver a alma manchada de todas as imperfeições do amor próprio e das outras misérias humanas. Margarida viu-se tão feia, tão miserável, tão vil, que não pôde suportar essa visão por muito tempo e suplicou ao seu misericordioso Senhor que lhe tirasse diante dos olhos aquele espelho, senão morreria de aflição. O mesmo aconteceu à generosa Santa Catarina de Gênova e a muitas outras almas. A pureza eminente dos maiores heróis e das maiores heroínas do cristianismo desaparece diante da inefável santidade de Deus, cujo olhar puríssimo enxerga manchas até mesmo nos mais sublimes serafins, os quais tremem diante dele e encobrem com as suas asas o seu semblante. Assim se eclipsam as estrelas do firmamento, quando no horizonte aparece fulgurante a luz do sol. Se o celeste esposo se mostrava severo, em se tratando de faltas contra a pureza de intenção ou contra a humildade, era inexorável quando se tratava da obediência, fundamento e sustentáculo da vida religiosa. As maiores virtudes, fora da obediência, eram transgressões e delitos, e os mais heróicos sacrifícios não passavam de produto infeliz do amor próprio. "Enganas-te completamente", dizia-lhe, "se julgas agradar-me com esta espécie de ações e mortificações. Eu antes quero que uma alma goze das suas pequenas comodidades por obediência, do que se curve sob o peso da austeridade e dos jejuns por sua própria vontade." Uma vez Margarida teve licença para se disciplinar durante o tempo que se empregava a rezar o Miserere. Levada pelo fervor, o desejo de castigar o seu corpo, ultrapassou o tempo que lhe fora destinado pela superiora. Apareceu-lhe imediatamente Jesus, todo magoado, a advertir-lhe que a penitência praticada durante o Miserere fora em sua honra e o restante ficara para o demônio. Foi então que a Virgem resolveu antes morrer que ultrapassar de um só ponto os limites da obediência. Deus quer o sacrifício da parte mais nobre do nosso ser, isto é, da vontade e não do corpo e das coisas terrenas. Que lhe importaram a ele os pingentes rebanhos, os touros e as ovelhas, o ouro e as pérolas de Amaleque, que Saul lhe quis oferecer em holocausto?
Ele ama a obediência e não as vítimas. Renuncie o homem à idolatria da sua própria vontade e se conforme com os adoráveis desígnios de Deus, e então oferecerá ao seu Criador um sacrifício mais agradável do que os cordeiros que Araão sacrificava de manhã e de noite no tabernáculo de Israel. Assim a nossa Alacoque se adiantava pelos caminhos da perfeição, apoiada ao seu dileto que a guiava, indicando-lhe o caminho, mostrando-lhe ao mesmo tempo os obstáculos e os tropeços que ela devia evitar. Inundada de gozo, imersa continuamente nas fulgurações do Tabor, ela pedia as angústias e as agonias do Getsêmani e do Calvário. Mas Jesus respondia-lhe que se submetesse à sua direção, pois que mais tarde reconheceria que ele era um sábio, prudente, iluminado diretor, que sabia guiar as almas que nele inteiramente confiam. É a nobre aspiração das almas santas pedir a Deus os sofrimentos à maneira da Virgem de Sena, que escolheu a coroa de espinhos e a enterrou na cabeça, rejeitando a coroa de rosas que o Rei da Glória lhe oferecia. Mas o Senhor conhece quando a alma deve colher as flores do Tabor e quando os amarantos do Gólgota. E nós devemos beijar com igual ternura a sua mão, quando nos beneficia e quando nos aflige. As alegrias mais suaves desciam como chuva copiosa ao coração de Margarida, quando, prostrada diante do Santíssimo Sacramento, passava horas imóvel, abstraída dos sentidos e imersa na mais alta contemplação. Parecia que a alma lhe abandonasse o corpo e voasse ao tabernáculo para se unir num ósculo de amor ao seu celeste esposo. Jesus, encoberto pelos véus da Santa Hóstia, era o centro da sua vida e das suas ações. Trabalhando, recreando-se, passeando, para lá dirigia sempre o seu pensamento, e sempre que podia, dirigia-se também em pessoa à igreja e ao santo altar. O augusto mistério eucarístico foi sempre, permita-se-me a expressão, o polo das almas santas, o ímã dos corações amantes, o centro de gravitação espiritual, o eixo de toda a santidade sublime. Jesus, escondido sob os véus eucarísticos, é para a Igreja o que é o sol para o universo. Uma nascente indefectível de luz e de calor, a qual, com os seus raios benéficos, faz germinar nas almas as flores mais perfumosas e os mais preciosos frutos de vida eterna. 1000 vezes feliz a alma que, à imitação de Margarida, encontrou suas delícias à sombra do tabernáculo. Em breve, ela se levará aos mais altos píncaros da santidade. Capítulo 12. O fervor de um serafim, residência inútil, Maria e Marta, o encanto contínuo do divino esposo, as virtudes mais sublimes. A humilde esposa de Cristo procurava esconder, o mais possível, as maravilhas que se realizavam na sua alma e conformar-se à vida comum das suas companheiras. Como deter, porém, a enchente de graças de que era inundada? Quando Jesus a introduzia na mística cela do seu amor e a inebriava de alegria, as lágrimas jorravam-lhe dos olhos, a torrentes, o trabalho caía-lhe das mãos, os joelhos dobravam-se à terra e o seu semblante resplandecia, não raro, da luz celeste. As companheiras começaram a considerá-la atentamente. A mestra das noviças e as superioras inquietaram-se com isso. Não haveria aí alguma ilusão? Como explicar tanta singularidade numa noviça, entrada ainda ontem no mosteiro? Não teria ela, porventura, enveredado por um caminho falso? Declararam, portanto, a jovem religiosa que aquele modo de agir não era conforme ao espírito da visitação, que renunciasse, pois, a todas aquelas luzes extraordinárias, segue na oração a vida simples que se ensinava às noviças e se colocasse ao nível
das outras em todos os exercícios, aliás, não a admitiriam na profissão. São Francisco de Sales recomendava, na verdade, às suas filhas que evitassem toda singularidade, que se ativessem às regras com maior simplicidade e vivessem escondidas, humildes, esquecidas para todos. Numa ocasião, entre outras, depois de celebrar a Santa Missa, ajoelhara-se com Santa Joana de Chantal aos pés do altar e pedira a Nosso Senhor que não concedesse jamais a visitação, graças extraordinárias. Que as reservasse às outras ordens, concedendo a sua apenas a simplicidade, a humildade, a obediência e outras virtudes que não oferecem perigo de soberba. Foi por isso que aos poucos se insinuou a ideia de que a visitação não fosse destinada a esses dons singulares e que Deus tivesse atendido à súplica dos santos fundadores. Razão tinha, pois, a superiora de se preocupar e pôr de sobreaviso a boa noviça. Margarida, que se atirara perdidamente à obediência, tentou prontamente renunciar a este gênero de vida. Como resistir, porém, à ação soberana e onipotente do seu esposo celeste? Aplicava-se com todo o esforço a seguir o método comum da oração e das outras práticas piedosas. Mas logo o divino esposo se apoderava da sua mente e do seu coração e a elevava a uma contemplação altíssima. Por mais que lutasse e resistisse contra a ação divina, nada conseguia. Entretanto, a sua alma tanto mais ganhava em perfeição, quanto mais a obediência era difícil e repugnante aos instintos do coração. Coisa semelhante acontecia a Santa Teresa, a mística Rosa do Carmelo. A seráfica santa espanhola recebera a ordem do seu diretor de consciência para resistir positivamente aos favores extraordinários com que Deus a visitava. Tudo era, porém, baldado quando Jesus entendia admiti-la ao seu amplexo bem-aventurado. Para tirá-la daquele estado de abstração contínua, a diretora resolveu entregá-la aos cuidados da enfermeira, religiosa dotada de grande força corporal e toda aplicada à vida ativa, dando-lhe ordem de a ocupar o mais possível em trabalhos materiais. Era Maria associada a Marta. A boa irmã executou à risca o encargo que recebera. Apenas terminada a oração prescrita pela regra, fazia-lhe varrer os corredores, sachar a horta, carregar água, arrumar os quartos, sem lhe conceder um minuto de descanso. Mas o divino esposo seguia-a por toda a parte. Aparecia-lhe sempre diante dos olhos para arrebatá-la em êxtase. Enquanto, com a vassoura na mão, varria os pavimentos, ou com a enxada revolvia os canteiros da horta, contemplava o esposo celeste, ouvia-lhe a voz mais suave que o mel, e sentia as pulsações de amor do seu coração sacratíssimo. Desafogava, então, a enchente de afeto, cantando a meia voz estrofes de melodiosa poesia, como que inspirada nos transportes inefáveis do divino amor. Entregava seus sacrifícios mais heróicos. Dotada de uma alma delicada e sensível, aos menores sinais de afeto, ligara-se com estreita amizade a uma companheira de noviciado. Advertindo-lhe o divino esposo que aquela afeição contristava o seu amor e empanava-lhe a candura do coração, Margarida resolveu cortá-la. Para vencer aquela tendência, teve que lutar 3 meses, no fim dos quais triunfou e desapareceu aquele apego. Merece ser mencionada outra vitória que alcançou sobre a natureza. Tinha uma repugnância invencível ao queijo, porque ele causava violentíssimos embaraços de estômago, azedumes e vômitos de tal sorte que nem o podia ver. Quando, porém, o traziam à mesa e o davam à comunidade, comia-o, vencendo a repugnância imensa da natureza e tolerando com alegria as dolorosas consequências que lhe adviam. Se não interviesse a obediência para lhe proibir penitência tão heróica, tê-la-ia continuado durante toda a vida.
A superiora não sabia como conter-lhe o desejo, ardente e sempre insaciável, de humilhações e sofrimentos. Como poderiam retrair a sua profundíssima humildade, sempre dócil à onipotência da graça, manancial perene de todas as obras? A caridade e a doçura que usava para com suas companheiras era o do seu bem-aventurado Padre São Francisco de Sales. Estava sempre pronta a servi-las, pospondo-lhes todas as suas comodidades e considerando-se a criada de todas e de cada uma delas. Já acenamos a sua perfeita obediência, que o próprio Jesus muitas vezes lhe ensinara, como sendo o único meio para lhe agradar, fora do qual não pode haver verdadeira virtude. Em resumo, brilhavam em Margarida todas as virtudes, cortejadas pelos dons sobrenaturais que lhe davam ainda maior esplendor, de sorte que, conquanto jovem em idade, excedia em perfeição as mais anciãs do mosteiro. Os dias eram cheios de obras santas, coroadas de flores do céu. Seu coração era a delícia do esposo das virgens, o qual comprazia-se em repousar entre os lírios da inocência e as violetas da humildade. Capítulo 13. A profissão religiosa, valor infinito da obediência, 10 dias de vida no céu, as dores da morte e as alegrias da ressurreição. Transcorrera o ano de noviciado e as novas religiosas proferiam os votos, entrando para sempre na ordem da visitação. A nossa noviça não foi, porém, admitida à profissão, unicamente pela singularidade da sua vida e os caminhos extraordinários que percorria. A superiora quis contemporizar, para se certificar melhor de que nela existisse realmente o Espírito de Deus, sem se tornar, porventura, o joguete do espírito do abismo, o qual, para enganar as almas, se transfigura em anjo de luz. Ela suportou com plena conformidade à vontade divina aquela demora, bendizendo ao seu divino mestre. Depois de 3 meses de madura reflexão, foi finalmente convidada a fazer os grandes exercícios em preparação aos santos votos. Era o dia 27 de outubro de 1672. É impossível descrever o fervor de que se sentiu invadida naqueles 10 dias de recolhimento e de união incessante com Deus. Seu coração era um altar sobre que lavrava o fogo do mais santo amor, com tão grande ardor que parecia que toda se quisesse extinguir em holocausto. No segundo dia do retiro, o incêndio da divina caridade cresceu tanto que a superiora, para moderá-la e distraí-la, mandou-a para a horta, com uma vara na mão, e o encargo de tomar conta de um jumento e uma jumentinha, que serviam no convento para transporto das provisões necessárias à comunidade, o impedir que estragassem as sementeiras. Passava, pois, o dia inteiro a correr atrás dos 2 animais. Chamando-os à ordem, se desviavam dos caminhos da horta. Ela preferiria, sem dúvida, passar o dia e a noite diante do Santíssimo Sacramento, mas Deus a queria naquele humilde ofício e ela com isso se conformava. Se Saul, dizia ela, na sua simplicidade, alcançou o reino de Israel, a procurar as jumentas de seu pai, por que não poderei eu conseguir o reino do céu, correndo atrás desses animais? A obediência é aquele bálsamo celeste que dá perfume às ações, ainda as mais vis e desprezíveis, e as torna preciosas aos divinos olhares. Margarida encontrou de fato o reino dos céus, e o sacrifício da sua vontade, oferecido a Deus, subiu até o seu trono em odor de suavidade. Ajoelhada num pequeno bosque de avelaneiras, que ainda se conserva em Parai, recebeu um dos maiores benefícios da sua vida. Eis como ela o descreve. Sentia-me tão satisfeita nesta ocupação e o meu soberano rei fazia-me tão fiel companhia que aquelas corridas contínuas não me inquietavam absolutamente.
Foi aí que me foi dado receber um dos dons mais excelsos que eu jamais experimentei, principalmente no que se refere à clareza dos santos lugares em que se realizavam os mistérios da paixão e morte de Jesus. Mas é este um abismo por demais profundo para poder ser descrito. Eu renuncio a fazê-lo. Direi apenas que me comunicou tal amor pela cruz que eu não posso viver um só instante sem sofrer, mas sofrer em silêncio sem consolação, sem alívio, sem compaixão, e morrer com o rei da minha alma, oprimida sob o peso de toda sorte de opróbrios, humilhações, desprezos e esquecimentos. O desejo dos sofrimentos foi sempre o anseio das almas heróicas. A misteriosa palavra de Jesus na cruz, sítio, desceu do Calvário e foi transmitida de geração em geração a todos os santos da Igreja, provocando na seráfica do Carmelo aquele grito sublime. Padecer ou morrer, e o outro ainda mais heróico das santas de Florença, morrer não, mas viver para sofrer. Ó almas bem-aventuradas, comunicai a mim também essa febre insaciável de sofrimentos, para que eu possa por meio deles testemunhar o meu amor ao Docíssimo Jesus, que para a salvação dos homens empurpurou o solo do Gólgota com o seu sangue preciosíssimo. Os 10 dias de retiro foram 10 dias de paraíso, durante os quais o coração de Margarida foi inundado por um mar de gozo. O incomparável esposo das almas fez-lhe gozar tudo o que há do mais doce, terno e suave no seu amor, e inebriou-a de celestes delícias. Mas ao mesmo tempo fez-lhe vislumbrar ao longe uma cruz que igualaria em amargura as carícias de que agora gozava. Antes o Tabor, com todas as alegrias e esplendores, depois o Calvário, com todas as suas amarguras. Por fim, raiou a aurora feliz do dia 6 de novembro de 1672, no qual celebrou as suas núpcias com o Cordeiro Imaculado. As cerimônias da profissão religiosa em todas as ordens são sobremodo comovedoras e deixam durante toda a vida a mais viva saudade. A alma morre misticamente para o mundo e nasce para a vida da graça, da perfeição, da santidade. Essa morte e esse nascimento são representados ao vivo por todo um conjunto de ritos que nos fazem assistir a uma agonia e a uma ressurreição. A princípio, cantos fúnebres, crepes mortuários, círios bentos e dobrar de sinos, núncios de morte. Depois, cantos nupciais de alegria, coroa de rosas de flores, numa palavra, todas as dores e tristezas do túmulo e todas as alegrias que enfloram o berço de um recém-nascido. Margarida, com o rosto radiante de alegria, apenas terminado o canto do hino Veni Creator Spiritus, adiantou-se e pronunciou a fórmula dos votos de castidade, pobreza e obediência. Ouvi, céus, as minhas palavras. Escute a terra os meus acentos dos lábios meus. A vós, Jesus, meu Salvador, fala o meu coração, apesar de eu não ser senão pó e cinza. Meu Deus, faço voto de viver em perpétua castidade, pobreza e obediência, segundo as regras de Santo Agostinho e as constituições da Congregação de Nossa Senhora da Visitação, por cuja observância ofereço e consagro a vossa Divina Majestade e à Santíssima Virgem Maria, vossa Mãe e Senhora Nossa, a minha pessoa e a minha vida. Recebei-me, Eterno Padre, nos braços da vossa misericordiosíssima paternidade, para que eu leve constantemente comigo o jugo e o peso da vossa santa servidão, e toda e sempre me abandone ao vosso divino amor, ao qual novamente me dedico e consagro. Ó gloriosíssima, santíssima e docíssima Virgem Maria, suplico-vos pelo amor, paixão e morte do vosso Filho, que me recebais no regaço do vosso materno patrocínio.
Escolho a Jesus, meu Salvador e meu Deus, por único objeto do meu amor, e apresente ordem para minha perpétua morada. Assim seja. Foi este o ato de profissão pronunciado pela gloriosa Madre de Chantal, à presença do Santo Bispo de Genebra, e adotado pelas Irmãs da Visitação no dia solene das místicas núpcias com o esposo divino. Puseram-lhe depois ao pescoço uma pequena cruz de prata e sobre a cabeça o véu. Ao mesmo tempo, se pronunciavam as seguintes palavras: Será este um véu aos vossos olhos contra os olhares dos homens, e um sinal sagrado, para que jamais possas receber nenhum outro sinal de amor, senão o de Jesus Cristo. E foi coberta pelo pano fúnebre, ao mesmo tempo que eram pronunciadas as sentidas palavras de Jó. O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e é saturado de infinitas misérias. Os circunstantes rezaram com voz triste o De Profundis, e ela foi aspergida de água benta como se faz nas exéquias diante do catafalgo, ao mesmo tempo que os sinos dobravam funebremente a anunciar que Margarida morrera para o mundo, para suas pompas, para suas vaidades. O templo estava todo forrado de negros crepes e iluminado pelos círios fúnebres. Ó religião, como és amável! Dá às almas a força de antecipar a sepultura e enterrarem-se vivas sob um pano mortuário, para depois evocá-las a uma vida nova, fecunda de imortalidade. Depois dos horrores do sepulcro, Margarida participou das alegrias da ressurreição. Levantou-se do chão, deslumbrante de celeste alegria. Cessaram os cantos de luto, desapareceram os panos fúnebres, a igreja vestiu-se de festa e a virtuosa Virgem cingiu a cabeça de lírios e rosas, enquanto se entoavam os cantos nupciais e o órgão anunciava com vozes de júbilo o nascimento de Margarida para a vida religiosa e as suas núpcias com o divino Cordeiro. Puseram-lhe na mão um crucifixo e ela, fitando-o, exclamou: O meu dileto pertence inteiramente ao meu coração, e eu a ele. Jamais o abandonarei para seguir algum homem, porquanto a ele me disposei com os vínculos da caridade, e o seu amor supera todos os amores do mundo. Ó meu Deus, desviai os meus olhos da vaidade, e não deixeis que eu seja dominada por alguma injustiça. Tendo nas mãos um círio, símbolo das chamas da caridade, disse ela: A vossa palavra, ó Senhor, é lâmpada aos meus passos e facho ao meu caminho. A vossa luz resplandece sobre mim, e vós ateastes o fogo ao meu coração. As núpcias com o esposo divino estavam terminadas. Margarida estava radiante de alegria. Capítulo 14. A esposa de Jesus, desejo ardente de sofrer, gloriosos triunfos da natureza, um incêndio de amor com Deus. Acabamos de descrever a pompa exterior daquele dia memorando. Contemplemos agora as maravilhas sobre-humanas que se realizaram no interior da nossa Dulcíssima Santa. O nosso olhar será ofuscado pelo esplendor das graças e deveremos prorromper num cântico de agradecimento e louvor a Deus, tão admirável nos seus eleitos. O Divino Redentor apareceu-lhe radiante de luz e de alegria e disse-lhe: Até hoje eu era apenas o teu permitido. A partir de agora serei o teu esposo. Garantiu-lhe que não a abandonaria jamais, que a trataria como sua dileta esposa. E começou de fato a inebriá-la de celestes delícias e a confiar-lhe os segredos mais íntimos do seu amor. A aventurada Virgem, a transbordar de gozo, levada pelo reconhecimento de tantos fervores, de que se sentia indigna, escreveu, com seu próprio sangue, uma consagração de todo o seu ser ao sublime esposo.
Este ato, que contém os cânticos mais sublimes do amor divino e as aspirações mais heróicas a que na terra possa chegar uma alma, termina assim: tudo em Deus e nada em mim. Tudo para Deus e nada para mim. Tudo por Deus e nada por mim. E assinou: a sua indigna esposa, Soror Margarida Maria, morta para o mundo. Notemos os progressos que vai fazendo Jesus na alma da santa. Nos dias da adolescência, diz-lhe que ele será para ela o mais belo e o mais perfeito dos esposos. No dia da vestição, hoje é o dia das nossas núpcias. No dia da profissão, até hoje fui eu teu prometido, a partir de agora quero ser o teu esposo. Esta é a história de todas as almas generosas que desprezam as amizades terrenas, sujeitas à velhice e à morte, para escolher o celeste esposo, sempre jovem, sempre belo, que as coroas de rosas imortais adorna-as de adereços celestes e lhes descobre os segredos inefáveis do seu amor. Encerradas dentro das quatro paredes de um claustro, contemplam sem distração a beleza sobre-humana de Deus, sempre antiga e sempre nova, e escutam apenas o eco longínquo do ruído do mundo, ao passo que ouvem constantemente as harmonias sempiternas do céu, no qual subirão um dia para cantar o cântico novo, que nenhum outro lábio pode entoar, fazendo cortejo ao Cordeiro Imaculado e seguindo todos os seus passos. Belo, divinamente belo, é o mosteiro das Sagradas Virgens. É um oásis de pungente vegetação e limpidíssimas fontes no meio do deserto do mundo. É um rosal florido a embalsamar o ambiente com o seu perfume. Compreendo agora porque foi que um santo doutor da Igreja pôde afirmar que se o mundo viesse a conhecer a felicidade que se goza no estado religioso, todos fariam pressão para entrar nos conventos. Depois da profissão religiosa, Jesus continuou a inundá-la de delícias e a entretê-la com as fulgurâncias do Tabor. Margarida começou a admirar-se e a inquietar-se. Não tinha ela desposado um Deus crucificado, despojado, humilhado, aniquilado? Queixava-se, pois, docemente com o seu esposo, porque nunca deixava de rodeá-la das suas carícias e não lhe fazia participar do cálice da sua paixão. Jesus, então, preveniu-a de que a hora do Getsêmani e do Calvário não tardaria e que se haveria de saciar na torrente das suas dores. Entretanto, para ir se acostumando, retirava-se pouco a pouco. Dir-se-ia, porém, que o amável Redentor não podia resolver-se a principiar a crucifixão da sua dileta esposa. Uma vez, quando Margarida insistia vivamente para que Jesus lhe substituísse todas as consolações, o Divino Mestre mostrou-lhe uma cruz toda coberta de flores. Aqui tens, disse-lhe, o tálamo dos meus castos esponsais, onde te farei experimentar o auge das delícias do meu amor. Estas flores, porém, pouco a pouco, cairão todas e restarão apenas os espinhos que elas escondem, por causa da tua fraqueza. Esses espinhos te farão sentir tão vivamente as suas pontadas, que tu terás necessidade de toda a força do meu amor para te suportares o martírio. Essas palavras encheram-na de alegria. Tinha, porém, uma santa impaciência de que chegasse depressa a hora desse martírio, e não se dava paz nem de dia, nem de noite. Parece-me, diz ela, que não terei sossego, senão quando me aprofundar nos abismos das humilhações e dos sofrimentos, desconhecida para todos e sepultada num eterno esquecimento. Ah, se alguém pensar em mim, não o faça senão para me desprezar, porque se soubessem o desejo que eu tenho de ser humilhada e desprezada, penso que a caridade impeliria a todos a me satisfazerem.
Experimento tão forte desejo de padecer, que não posso encontrar mais suave repouso do que quando sinto meu corpo carregado de sofrimentos, meu espírito entregue a toda sorte de abandonos, e todo o meu ser no meio das humilhações, desprezos e das contradições. A misteriosa saudade de Jesus crucificado, que a torturava constantemente, transpirava em tudo o que dizia e escrevia. E as palavras correspondiam aos fatos. Passava o dia a procurar todas as ocasiões para atormentar o seu corpo. Deitava a cinza na comida, para a tomar insípida e repugnante, ou a temperava com demasiado sal, para provocar a sede, que ela depois não saciava, privando-se de toda e qualquer bebida. Uma vez passou 40 dias sem beber nada. Mais tarde resolveu passar sempre a quinta e sexta-feira sem tomar bebida. Repreendida pela Madre Superiora e obrigada a satisfazer as necessidades da natureza, recorria às indústrias para se mortificar, bebendo águas mornas ou desagradáveis ao gosto. De noite introduzia no leito cavacos ou pregos de grande cabeça, para se atormentar mesmo durante o sono. Considerava grande felicidade beijar as feridas das enfermas e pousar os seus lábios e a sua língua sobre as úlceras, as mais asquerosas e repugnantes. Uma vez que curava uma enferma afetada por um cancro no estômago, que não lhe permitia reter nenhum alimento, querendo limpar o recipiente em que a irmã tinha vomitado o alimento que pouco antes tomava, fê-lo com a língua, dizendo a Jesus Cristo: se eu tivesse 1000 copos, 1000 amores, 1000 vidas, e as quiser imolar todas para vos servir. E dizia que experimentava ao praticar semelhantes ações, tantas delícias, que quisera tê-las todos os dias para poder vencer a natureza e sacrificar a Deus todas as suas repugnâncias. Dizia ela que no seu coração havia 3 tiranos que não lhe davam paz nem descanso e que nunca ficavam satisfeitos. O primeiro era o amor aos desprezos, o segundo, o amor aos sofrimentos, o terceiro, o mais doce, o mais forte, o mais ardente e o mais difícil de contentar. Era o amor a Jesus Cristo. Quanto mais vivo, melhor percebo que uma vida sem Jesus Cristo é a extrema miséria a que se possa chegar. Se para chegar a Jesus Cristo tivesse que percorrer descalço um caminho de fogo, parece-me que consideraria insignificante semelhante pena. Quando recebo a Jesus, fico como que aniquilada. Apodera-se de mim uma alegria tão impetuosa que às vezes, durante cerca de 1/4 de hora, todo o meu interior guarda profundo silêncio para ouvir a voz daquele que eu amo. Não sei se me engano, mas o meu grande prazer seria amar o meu adorável Salvador, de um amor tão ardente como o dos serafins. Eu não me inquietaria se eu conseguisse mesmo a custo de ficar no inferno, porque aquele lugar se converteria então num paraíso. O pensamento de que existe um lugar no universo, no qual, por toda a eternidade, um número infinito de almas resgatadas com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, não amarão absolutamente este adorável Redentor, aflige-me profundamente. Eu quisera, ó meu divino Salvador, se fosse do vosso agrado, sofrer todos os tormentos do inferno, com a condição de vos poder amar com aquele amor que poderia ter levado para o céu a todos aqueles desgraçados que no inferno sofrerão sempre e que não vos amarão jamais. Estas palavras, escritas pela nossa heroína, revelam-nos um heroísmo sublime e um amor de Deus que excede ao dos serafins no céu. As águas mais turbinosas não poderiam extinguir as suas chamas ardentes e as torrentes mais impetuosas não bastariam para apagar o incêndio de tanta caridade. Seu amor era muito mais forte que a morte, o seu ardor mais intenso do que o do fogo, pois eram ambos sem medida.